está escrito: e entrando num dos barcos que era o de Simão, Jesus faz um pedido a Simão e diz: Simão, afasta-se um pouco da terra. Simão, sai de perto da praia, tem uma multidão na praia, se afasta da terra. O crente que está entendendo, Deus está dizendo: sai um pouquinho desse ambiente chamado mundo, sai um pouquinho daquilo que o mundo está te oferecendo, te aplicando, te dando. Se afasta dessas coisas, se retire do ambiente. Entenda, Jesus não quer, não deseja que a igreja, que o povo que Ele chamou, que Ele entrou no barco, que Ele escolheu pelo nome, permaneça no mesmo lugar, no meio da multidão, fazendo conforme todos estão fazendo. Não, o Senhor está decidido a dizer para você: se afaste um pouco da terra. Mas o que eu entendo é que Jesus estava ainda começando a falar com Simão, e Jesus senta-se no barco de Simão. Meu Deus, Jesus, ele sentou-se no barco de Simão, e ao se assentar no barco de Simão, ele deixa Simão de lado e começa a ensinar a multidão. Verso de número 4. Quando Jesus acaba de falar, ele olha para Simão e diz algo a Simão: Simão, agora que você já afastou um pouquinho da terra, vamos mais um pouquinho mais fundo, porque Ele te chama para sair da onde você está gradativamente. Jesus veio para te tirar de passo a passo, devagarinho, né? Devagarzinho. Então Jesus começa a dizer: se afasta, sai da terra. Jesus se assenta no barco, Jesus começa a ensinar a multidão. E quando Jesus fala com a multidão, Jesus termina de falar com a multidão, e Ele vai dizer, porque com a multidão Ele fala, com Simão e com você Ele diz. Porque quando você fala o que você quer. Quando você diz aquilo que você afirma. Falar é uma expressão, dizer é outra. Então Jesus diz para Simão: Simão, leve o barco para um lugar mais fundo do lago. E então, chegando na profundidade que eu estou dizendo a você, lance as redes de vocês para pescar. No verso de número 5 tem uma resposta de Simão. Simão responde da seguinte forma: mestre. Entendeu? Porque só chama de mestre quem é reconhecido pela sabedoria que carrega. Só é chamado de mestre aquele que é dotado de uma super, hiper, mega sabedoria, ciência em todas as áreas. Quando alguém te chamar de mestre, é porque ele está reconhecendo em você a sabedoria que você carrega. Mestre. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra, em outras versões, sob esta sua palavra eu lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se... Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Simão, não tenha medo, de agora em diante você vai ser pescador de gente. Você vai pescar homens. No verso número 11, e arrastando eles os barcos para a terra, para a praia, deixando tudo, o seguiram. Feche seus olhos. Senhor, a tua palavra foi liberada nessa noite, Senhor.
E eu creio que nós encontraremos corações abertos, apreensivos, ó Deus, corações desabrochados nessa noite, para que o Teu Espírito venha sobre ele, para que a Tua palavra, Senhor, venha ser revelada ao coração, para que haja entendimento, e havendo entendimento, haja mudança, e havendo mudança, Pai, haja respostas essas que podem somente vir do Senhor. Então nessa noite, fique conosco, seja conosco, para a honra e glória do Teu nome. A igreja diz. O texto que nós lemos agora vai dizer claramente que havia à beira do lago uma multidão, e essa multidão apertava Jesus. Quando a multidão começa a apertar Jesus, ela aperta Jesus por um motivo. Pergunta qual? Para ouvir a palavra. Então as pessoas estão sedentas, elas desejam ouvir a palavra. Então elas começam a apertar Jesus e começam a querer de Jesus. Porém Jesus sabe que a multidão, ela só quer ouvir, ela não quer mudar. A multidão, ela não prioriza as coisas de Deus, ela quer milagre. A multidão, ela não entende quando Deus convoca. Ela não entende a palavra, a voz de Deus. Diga assim: pastor, mas eu entendo. Diga: mas eu entendo. Porque você não é multidão. A multidão não entende, a multidão não compreende. Então Jesus começa a entender. Então, quando ele ora naquele lugar, ele vê 2 barcos. E ele vê que os pescadores já tinham descido do barco e estavam lavando as redes. Jesus então olha, e eu consigo enxergar no texto que nós acabamos de ler 2 coisas extraordinárias que Jesus fez. A primeira, Jesus, ele entra no barco. E quando Jesus entra no barco, ele pisa dentro do barco. Me vem uma revelação daquilo que Jesus está fazendo. Pega na mão do irmão, cutuca ele e diga assim: não dorme agora não. Presta atenção, o barco já está parado. Barco parado, vento batendo, dá vontade de dormir. Diga para ele: o barco está parado, presta atenção do pastor, diga assim para ele. Quando Jesus enxerga mais de uma opção, ele escolhe você. Então diga assim: ele viu 2 barcos, ele decidiu me escolher, ele entrou dentro do barco, e a primeira coisa que ele faz ao entrar é: Simão, se afaste da terra, se afaste um pouco da praia. E eu vejo Simão, o escolhido, a escolha do barco, Simão o escolhido, pegando o seu barco, sentando na proa, lá na onde rema, com Jesus dentro e Jesus em pé. E Jesus dizendo: se afasta da terra, se afasta da praia, se afasta da multidão. A primeira dica que Jesus dá para aqueles que querem crescer em conhecimento, em mudança de vida, em milagre: ouça a voz do Senhor e obedeça. Jesus disse: se afasta. Automaticamente Simão pegou o barco e saiu. Jesus manda perguntar para você: da onde você precisa se afastar hoje? Qual é a terra e a multidão que te prende? Qual é a praia e a multidão que te prende? Qual é a necessidade que você tem de permanecer onde você está? Jesus está dizendo: se afaste. E quando o Simão entende, presta atenção no pastor Rodrigo, quando o Simão entende aquilo que Jesus está dizendo, porque Jesus está ensinando, instruindo, fazendo um discipulado com ele, dentro do barco que ele escolheu, no nome que ele escolheu para estar. E Jesus diz assim: ó, se afasta. Ele pega, se afasta, Jesus pega e senta. E quando Jesus senta, presta atenção aqui em mim. Eu sei que eu vou sair da tela, mas não estou nem aí para a mídia hoje. Jesus senta no barco, e tem uma multidão na beira da praia. Jesus se afastou da praia, ele está na beira da praia. Eu vou fazer melhor, vou ajudar a mídia. E ele está sentado no barco, e ele está dizendo assim: ó, se afaste. E toda a multidão na beira da praia, aquela multidão está na beira da praia. Jesus começa a dizer e a ensinar a multidão. E eu não sei porque não está escrito quais foram os ensinamentos que Jesus disse, mas Jesus fala e fala e fala e fala muito à multidão. A multidão está ouvindo. Por que Jesus se afastou da praia? Porque Jesus usava ao seu favor o vento.
O vento batia pelas costas de Jesus e levava a voz dele até a multidão que estava na beira do lago. Você pode ver que quando você usa o vento ao seu favor, você vai ver que a sua voz vai um pouco mais longe. Tamanha verdade é, quando você sai para o meio do mato para pescar, para caçar, para fazer alguma coisa, quando você dá um grito, você escuta longe, ecoando. Ei, 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 ei. Então Jesus pega a distância, a diferença daquilo que está sendo feito, para poder ensinar, falar com o povo que estava distante. Porém, Jesus diz para Simão: Simão, se afaste. Simão se afastou. E quando Jesus se senta, Jesus ele diz assim, ó: esse é o lugar que eu vou falar com a multidão, vou ensinar a multidão, mas eu vou discipular Simão. Naquele momento, Simão está sendo discipulado na prática por Jesus. Simão está ouvindo a palavra de Jesus, observando a fala, os dizeres, observando as pessoas que oprimiam Jesus agora há pouco, e agora está aprendendo com ele à distância, porque aqueles que são multidão gostam de Jesus, mas de longe. Os escolhidos preferem estar com Jesus de perto. Simão então ele está agora aprendendo dentro do barco dele, e ele está ouvindo Jesus falando com a multidão. Porém Jesus fala com a multidão, e ao falar com a multidão, Jesus está ensinando Simão. É por isso que eu falo, muitas vezes você vai falar, as multidões vão só ouvir, mas aquele que está do seu lado, ouvindo você mais de perto, vai aprender com você, vai entender o que você está dizendo. Então a segunda coisa que eu vejo é que quando Jesus ele entende que o barco já está distante e que você está compreendendo aquilo que ele está dizendo, Jesus então se assenta. Se assentar significa de estar à vontade, você ficar no ambiente, você ter liberdade para fazer aquilo pelo qual você foi enviado para falar. Eu olhando tudo que eu vejo, a multidão na praia. Quem fica na praia num tempo como esse, um tempo de presença, um tempo de oportunidade, um tempo de mudança, um tempo onde a igreja foi chamada para ter um grande avivamento. Quem fica na praia significa que não quer se comprometer, não quer se envolver, não quer se deixar ser usado por Deus, não entendeu o propósito ainda e nem se deseja se dedicar a Ele. Mas existe uma diferença, diga onde? Naquele que o Senhor escolheu, naquele que é o escolhido do Senhor. Por quê? Porque o escolhido, o Senhor diz, se afaste da multidão. E nessa noite tem pessoas ouvindo essa palavra e já entendendo aonde tem que mudar. Tem pessoas ouvindo essa palavra e sentindo a mesma coisa que Simão sentiu. Tem pessoas recebendo no teu espírito a direção do porquê sair e para onde ir. Diga aleluia. Então Jesus diz para ele: saia um pouco da praia, eu vou te levar a um lugar um pouquinho mais longe, um pouquinho mais profundo. E lá, naquele lugar que eu falei que eu iria, eu vou te anunciar tudo que você precisa saber, tudo que você precisa entender. Mas a multidão eu irei continuar ensinando de longe. É noite de entender e se arrepender daquilo que você está fazendo na presença de Deus. Deus não quer pessoas que vivem na praia, Deus quer pessoas que vivem no barco. O barco ele pode fazer parte da praia, ele pode parar na praia, mas todas as vezes que ele quer coisas boas, ele vai para a profundidade. Enquanto muitos estão desejando viver na praia, ainda tem uns poucos que querem estar dentro do barco com o Senhor. Um sou eu, aonde está o outro aqui dentro? Então Jesus vai fazer duas coisas. Ele entra no barco, ele senta no barco. Ele entra e pede para afastar. Ele senta e fala: vou ensinar. E você, Simão, vai ter que aprender. Então Jesus ele vai, ao se sentar no barco, ele ensina a multidão. E a multidão precisa aprender. Agora eu pergunto para você, de tudo que eu falei, de onde é que Jesus ensina a multidão? Cutuca o irmão e diga assim: aonde, irmão? Então fala alto. Da onde Jesus ensina a multidão? Diga assim: do barco. O barco era de quem? Jesus está usando aqui recursos
da vida de Simão para abençoar outras pessoas. Jesus quer usar aquilo que você tem e que não sabe usar para abençoar pessoas lá fora. Jesus não te escolhe à toa. Jesus te escolhe porque sabe quem você é, sabe o que você tem, sabe a capacidade que você tem, sabe a altura que você pode ir e a profundidade dentro da experiência e conhecimento que ele tem. Então entenda, Jesus não escolheu Simão aleatoriamente e você não está aqui aleatoriamente. Ele te trouxe aqui nessa noite para que você entenda que aquilo que você tem, o seu potencial que você mesmo não acredita, ele está dizendo para você: me deixa usar. Lucas, no capítulo de número 8, verso de número 10, você vai ver que lá existe uma palavra muito poderosa. E é aqui que eu acredito que dentro do barco Jesus está falando tete a tete com Simão. Simão deve ter questionado a Jesus: mas por que o Senhor me tirou de lá? Por que eu não estou no meio do povo? E eu acho que Jesus disse assim para ele: ó, a multidão me oprime, a multidão me aperta, mas o que eu tenho para falar para aqueles que eu escolho, eu reservo no secreto. E lá no capítulo 8 de Lucas, verso de número 10, vai estar escrito assim: e Jesus respondeu: a vocês, diga eu, a vocês, diga eu, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas às multidões eu falo por parábolas, para que eles vendo não vejam e ouvindo não entendam. Diga assim: o que é isso, pastor? A multidão vai ver aquilo que você vê, a multidão vai ouvir aquilo que você ouve, só que elas vão ver e não vão ver da forma como Deus está te mostrando. Elas vão ouvir e não vão entender da forma que vocês estão entendendo. Porque para a multidão ele fala, mas para o escolhido ele diz. E quando ele diz, ele afirma. E quando ele afirma, ele explica. E quando ele explica, ele entrega. Segundo ponto que eu vejo nessa palavra, segundo ponto que eu vejo no texto que eu acabei de ler, Jesus vai dizer para Simão: Simão, se afasta. Simão, eu vou sentar e ensinar a multidão, preste atenção no que eu estou fazendo. Mas o segundo ponto que Jesus vai dizer para Simão é: esteja preparado, porque eu vou te levar mais profundo hoje. Verso de número 4, capítulo 5 de Lucas. Abre para mim aí, para o pessoal me acompanhar, que agora eu vou começar a caminhar para o final por causa do horário. E quando acabou de falar, Jesus estava fazendo o que com a multidão? Diga, falando. Quando Jesus acabou de falar, ele disse a Simão: faste ao mar alto, ou vai ao mais profundo, e lança as vossas redes para pescar. Ele terminou de falar com a multidão, irmãos, ele deu um ensinamento top. Eu acredito, não está escrito, mas eu acredito que ele alinhou todo aquele povo, dizendo para o povo: irmãos, a palavra que eu falo é verdade, tudo aquilo que eu digo acontece. Quando eu afirmo para você, pode confiar, vai dar certo. Se eu falei alguma coisa aqui, Jesus dizendo para a multidão, vocês podem pegar para vocês, levar para casa e cumprir, porque vai acontecer. Então Jesus acabou de ensinar a multidão, e o discípulo mais novo dele, Simão, estava do lado, e Simão estar ao lado dele é aprender mais de perto. Ou seja, se para a multidão foi falado e vai acontecer, imagina para Simão, que é uma afirmação. Acontece ou não acontece? Aí Simão, ele olha para ele e ele vai dizer assim: mestre, nós trabalhamos a noite inteira, nós batemos rede aqui para cima e para baixo, nós vimos coisas aqui, ó, desesperadoras. Batemos rede para um lado, rede para o outro, rede para frente, rede para trás, puxamos a rede e não vimos nada. Porém Jesus disse assim: ó, leve o barco, Simão,
para um lugar mais fundo do lago. Então você vai lançar as redes e você vai pescar. E aí, queridos, é aqui que eu quero chamar a atenção da igreja nessa noite, você que está em casa. Todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus de uma forma corrida e não paramos para avaliar e rever o que realmente está escrito. Volta lá no capítulo 4, no verso 4 para mim, do capítulo 5. E quando Jesus acabou de... O que ele fez? Disse a quem? Então veja bem, tem duas palavras aqui, ó. Quando Jesus acabou de falar, acredito eu, pastor Rodrigo, quando ele termina de falar, ele olhou para Simão no olho, fitou os olhos em Simão e disse assim, ó, já estamos distantes da praia. Fica tranquilo, você já entendeu. Eu já estou assentado dentro do seu barco. Está pegando? Você já se afastou da praia, já não está mais na terra. Sou eu e você, eu já estou sentado no barco. Já falei com a multidão aquilo que eu precisava. Agora chegou a hora de eu dizer para você o que eu quero te falar. Agora chegou a hora de eu e você. Agora eu vou dizer para você. Então Jesus, ele vai olhar mais uma vez. Ele vai falar com Simão e diz assim, Simão, leve o barco para o lugar mais fundo e lance as redes para uma grande pesca. Você vai ver que vai ter uma pesca extraordinária sobre a tua vida. E quando Jesus diz isso, ele está afirmando a Simão, em tuas mãos há um potencial, Simão, que você não entendeu e não sabe, que você não conhece. Mas hoje eu vou usar o potencial no máximo seu. Hoje eu vou pegar tudo que você sabe fazer e vou aplicar a potência que está dentro de você, dentro dessa água que você diz que conhece e que passou a noite inteira lá. Talvez, queridos, a pergunta é, uma incógnita dentro do teu coração, da tua alma agora, na tua cabeça, diz assim, pastor, mas de onde é que tirou isso? Qual a diferença que tem de uma coisa para outra, pastor? Eu quero afirmar para você, queridos, que eu busquei no dicionário, eu busquei dentro das bases gregas e hebraicas os significados das palavras. Então a palavra falar é expressar oralmente qualquer coisa. Tudo que você fala de qualquer jeito, qualquer palavra que você libera é uma expressão falar. Então tudo que você fala oralmente é falar, fala. Às vezes a gente usa aquela expressão, né? Fala pelos cotovelos, é isso aí. Agora quando você ouvir e ver a palavra dizer, o significado é outro. O significado é afirmação, explicação. Então agora eu vejo de uma forma diferente. Simão, ele vai olhar no verso 5. Simão, ele vai olhar para Jesus e vai dizer assim, ó, mestre, havendo eu que conheço toda a estrutura, que já rodei o lago de Genezaré e qualquer outro lago aqui da região, sei aonde habitam os peixes, que hora que eles param para dormir, para acordar, que hora que eles param para fechar os olhos, para parar de tomar água, eu não sei. Eu sei toda a história dos peixes. Havendo eu trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Agora olha só o que eu fui buscar dentro dos textos e fazendo anotações, explicações acerca de cada palavra contida nesse versículo. E eu vi o seguinte: quando Simão ele dá a resposta para Jesus, ele vai dizer o quê? Diga 1, 2, 3, mestre, 1, 2, 3 e... Dentro do coração dele está dizendo assim, ó, esse camarada que está dentro do meu barco me ensinando é uma pessoa que tem uma ciência que ninguém tem, tem um conhecimento que ninguém tem, ele sabe das coisas de uma forma que ninguém conhece. Então eu vou entender que ele tem a palavra que eu preciso, mesmo sabendo que eu já fiz tudo isso hoje a noite inteira, estou cansado, já não quero mais fazer. Então ele diz assim, ó, mas, e esse mais é uma expressão de alguém que se espantou, alguém que ficou impressionado com o que ouviu, alguém que disse assim, mas, uau, esse cara é dos melhores. Eu reconheci ele como mestre. Eu estou dizendo que eu estou impressionado com aquilo que ele está fazendo e falando dentro do meu barco. Então eu vou dizer para ele, ou em outras palavras, sobre. A raiz hebraica significa ep. O ep, dentro do hebraico, significa
de acordo sobre esta palavra. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, através de uma afirmação sua, eu vou lançar as redes. Agora você imagina, querido, uma noite de frustração, uma noite pescando, uma noite trabalhando, sócios, querendo pagar contas, querendo levar alimento para a família, querendo fazer as coisas, e do nada aparece alguém no meio do lago, na beira do lago, e ele olha os barcos vazios e os pescadores pescando, aliás, lavando as redes, e ele vem, escolhe um barco. Aí eu acredito, quero eu entender, uma conjecturação minha, Simão, na hora que vê Jesus pisando no barco dele, diz assim: por que eu? Por que a minha vida? Por que a minha casa? Por que o Senhor me escolheu para uma liderança de célula? Por que o Senhor me escolheu para ser alguém dentro da igreja? Por que alguém me quer como dizimista? Por que o Senhor me quer como alguém que cuida, alguém que faz, alguém que divulga? Por que o Senhor me quer? Porque o Senhor tinha opções para escolher, mas a opção melhor que Ele achou foi você, crente. A opção melhor que Ele viu foi você. A opção mais certa do momento é você. Esse dia de hoje, Deus chamou para dizer: você não deixa de acreditar nas promessas. Ele sabe quem é você, Ele sabe das mazelas, das lutas, das dificuldades que você passa, e mesmo assim Ele te escolheu, e mesmo assim Ele subiu no seu barco, e mesmo assim Ele entrou na tua casa, e mesmo assim Ele foi na tua família, na tua empresa, e mesmo assim Ele disse: é você, Simão Pedro, é você, fulano de tal, é você, Maria, João, é você, Dioneto, é você, irmão Jair, é você, irmão Santana, é você. Escute, cutuca o irmão, chuta ele, diga assim: é você. Não importa se o seu barco está parado, se as suas redes já foram lavadas, o mais importante de tudo nessa noite é que você ainda tem rede. Diga para o seu irmão: está cheio de gente que não tem mais rede, mas Ele escolheu você, porque Ele conhece o teu potencial, Ele sabe aonde você vai chegar e como você vai chegar. E daí para frente, queridos, conforme a palavra de Jesus, é aquilo que nós vimos, eles saíram e lançaram as redes. Ao lançar as redes, você vai ver que eles começam a puxar, e quando eles começam a puxar, a Bíblia vai dizer que as redes começam a se... Porque quando você ouve a palavra do Senhor e obedece, a sua vida rompe. Quando você busca na palavra do Senhor a verdade dEle, a afirmativa dEle, a afirmação dEle, a sua vida rompe. Mas não rompe em uma área, rompe em todas. E aquilo que Ele vai colocar nas suas mãos, diga: nas minhas mãos, não vai ser só para mim. Diga por quê? Porque você vai ter que pedir ajuda. É tão grande o que Deus vai fazer com você, é tão extraordinário o que Deus vai fazer com essa igreja, é tão extraordinário que Deus pisou no seu barco hoje, e Ele está pedindo para você: se afaste, vai mais um pouquinho distante, eu vou falar com a multidão, mas com você eu vou levar no mais profundo. E quando eu chegar no mais profundo, eu vou dizer uma coisa para você. Diga o quê? Quando Simão ouviu essa palavra, e ele fez conforme o que foi direcionado por Jesus, a Bíblia vai dizer assim, ó: e um grande temor veio sobre Simão, e todos tiveram uma grande admiração por quem? Diga: por Jesus. E a partir daí, Jesus olha para aqueles homens e diz para ele assim, ó: vocês vão ser pescadores de gente. Coloca no verso 6 para mim, por gentileza. Volta lá na tela. Jesus disse assim, ó: Simão, nós estamos no mais profundo. Diga assim para o seu irmão: você saiu da praia, afastou um pouquinho só. Agora Jesus já ensinou a multidão. Agora, se você realmente não é multidão, Ele está dizendo para você: agora vamos no mais profundo. E quando chega no mais profundo,
Jesus diz assim: pega aquilo que você tem e lança profundamente. Porque palavra profunda, existe liberação profunda. Entendimento raso se colhe no raso. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Escute, se você for no mais profundo do Senhor hoje, pastor, o que eu preciso fazer? Ouvir e responder o que Jesus está dizendo. Talvez você ainda está à beira da praia, talvez você ainda não entendeu que você há uma possibilidade de entrar e mudar a sua vida, estando dentro de um barco. E como é que eu faço isso, pastor? Entendendo quem é Jesus quando Ele fala comigo. Verso número 7. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que iam a pique, ou seja, quase afundaram. Ai, obrigado, Senhor, pela revelação. É porque quando você está no profundo e conheceu a profundidade daquilo que Deus está, as pessoas que você chama para perto têm também que quase ir lá, na primeira vez que você chama, mas é quase que eles afundaram também, na onde eles estavam, mas eles não afundaram, chegaram então, e quando eles voltaram no verso número 8, e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um pecador. Ele sabia que ele não era digno de estar no mais profundo com o Senhor, porque ele ainda estava errando. Mas quando ele entendeu isso, ele se prostrou diante do Senhor e disse: Senhor, se afasta de mim. Diga por que Jesus falou. Por que ele falou isso? Porque Jesus jamais iria mandar ele sair de perto dele. Jesus nunca mandou você ir embora. Jesus nunca mandou você sair da igreja. Jesus nunca mandou você se afastar. É você que diz: Jesus, eu não posso com você, porque o meu pecado é maior. Se afasta de mim, Jesus, eu não aguento estar perto de você. Porém Jesus olha para ele no verso de número 9 e diz: o espanto veio sobre Simão Pedro e todos que estavam com ele. Diga assim: aquilo que Deus vai fazer na sua vida hoje vai acontecer com todos que estiverem ao seu redor. A partir de agora, Deus está te levando a uma nova fase, uma nova etapa, e todo o temor que vier sobre você vai vir sobre aqueles que caminham perto de você. E agora sim Jesus vai dizer, verso 10: de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: não tema, Simão, não é o seu pecado que me afasta de você, não é as coisas que você faz de errado que afasta eu de você, é o seu não entendimento. Mas agora preste atenção: eu vou te fazer pescador de homens.